Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 24 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de gestão da Prefeitura de Santos, o advogado Fábio Ferraz, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Região ganha metas para a saúde. Na Folha de São Paulo, ministra do Supremo Tribunal Federal manda abrir CPI só para a Petrobras. No Estadão, ministra do Supremo Tribunal Federal decide por CPI exclusiva da Petrobras. No Santa Portal, troféu Maria Lenk, Poliana Okimoto conquista mais um ouro e Unisanta fecha dia com 4 medalhas. No site do Boc News, inscrições de projetos culturais começam nesta sexta-feira. No G1 Santos e região, mãe é morta a facadas por filho com doença mental. E no portal da UOL, após 20 anos, Supremo Tribunal Federal deve julgar Collor por propina e impor pena de até 24 anos. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios e prioridades da gestão pública em Santos, especialmente no que tange a política com relação aos servidores municipais. Vamos falar também sobre a aposentadoria especial para os servidores, meritocracia, concursos públicos, enfim, todos os temas fundamentais envolvendo a gestão pública em Santos, especialmente o comprometimento do orçamento com relação à folha de pessoal. Mas o debate em torno de todos esses temas importantes vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. Uma frente fria chegou no litoral de São Paulo e a previsão para esta quinta-feira é de chuva durante todo o dia. A temperatura continua mais amena e varia entre 21 e 25 graus em Santos. As ondas não passam de meio metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue bastante complicado no sistema Anchieta Imigrante sentido São Paulo. A chuva e a neblina pede cautela dos motoristas. Segundo a Ecovias, na Imigrantes, o motivo é um acidente. Não foi informado se há feridos. Já na Anchieta, uma carreta quebrou, provocou lentidão na subida da serra. Mas o veículo foi retirado do local e o trânsito começa a ser normalizado. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Você pode acessar o programa pelo youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor,
pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 24. Missa especial em louvor a Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Ao vivo, a partir das 4 da tarde. Direto da Igreja Imaculado Coração de Maria, em Santos. Fé, devoção e os agradecimentos a um dos mais populares santos da Igreja Católica. Missa especial em louvor a Santo Expedito. Dia 24. Ao vivo, a partir das 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de gestão da Prefeitura de Santos, o advogado Fábio Ferraz, e como comentarista o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Secretário, eu gostaria de começar essa entrevista falando evidentemente sobre serviços públicos. Essa é a grande reivindicação da população. A população pede cada vez mais serviços eficientes, serviços onde os servidores estejam comprometidos com o atendimento à população. E já estamos às vésperas da Copa do Mundo e como a população brinca, ela quer serviços a padrão FIFA, né? Essa é a realidade. Como tornar, secretário, de uma maneira geral, os serviços públicos mais eficientes, mais eficazes e que atendam, de fato, aos anseios da população? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Ana Scala. Bom dia, Rodolfo. Mais uma vez, prazer aqui estar conversando um pouquinho com você e com seus telespectadores. Bom, eu não tenho dúvida, aliás, eu penso da seguinte forma, né? Eu tenho uma colocação, uma frase que eu certa vez ouvi e eu gosto de repeti-lo. Eu penso que, consolidado o regime democrático, a busca pela eficiência passa a ser o principal desafio do gestor público moderno. Então, o que eu penso nesse sentido? Eficiência, a gente tem que remeter à essência do termo. Fazer mais, fazer melhor, pelo menor custo. Eu acho que é isso, justamente, que cada vez mais os gestores públicos devem buscar. Prestar os melhores serviços, fazer mais com o custeio disso, ou seja, com o racionamento do custo máximo possível para que se tenha um padrão de eficiência muito grande. É isso que nós estamos buscando. Nós temos aí várias ações que já vêm sendo implementadas, mas eu realmente gostaria de chamar a atenção a um programa que nós intitulamos de participação direta nos resultados. O que é isso? Desde o ano passado, começamos essa discussão internamente na Prefeitura. Ano passado, ainda no mês de junho, o prefeito remeteu uma legislação específica sobre o tema de contrato de gestão, contratualização por resultados. A Câmara Municipal entendeu rapidamente esse anseio da atual administração, da possibilidade de realizar esse tipo de contratualização, devolveu uma lei já plenamente sancionada e aí nós passamos a discutir isso com mais ênfase ainda dentro da Prefeitura num todo. O que nós estamos falando? Indicador, meta, resultado, para ser bem objetivo, bem claro. O que é um indicador? Indicador é um número que você busca dentro de um determinado serviço, dentro de um determinado produto. Então, por exemplo, um indicador é fazer algo em tanto tempo. Então, dentro de uma margem de tempo, você tem um indicador. Olha, eu realizo isso em 10 minutos, em 15 minutos, 20 minutos, enfim. E aí vai, eu estou dando aqui esse exemplo. Buscamos e concretizamos esses indicadores e aí em cima desses indicadores eu tenho condição de desenvolver meta. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, se eu faço isso dentro de um determinado tempo, eu posso instituir uma meta de diminuir aquele tempo, por exemplo, para poder prestar um serviço melhor à população. Realizamos esses contratos com esses indicadores, com essas metas. Em cima desses indicadores, dessas metas, colocamos resultados. Nessa primeira linha, nessa primeira etapa, melhor dizendo, são 7 secretarias envolvidas. Na verdade, 6 secretarias mais a ouvidoria. A ouvidoria tem o peso de secretaria, a Scala conhece bem. Sim. A ouvidoria é um órgão importantíssimo da Prefeitura. Então, 7 secretarias envolvidas. Dentro dessas 7 secretarias já estão saúde e educação. Isso quer dizer o quê? Eu tenho cerca de 85% a 90% dos servidores da Prefeitura já inseridos nessa primeira etapa desses contratos. Porque saúde e educação que a gente tem realmente a principal massa
de funcionários públicos, de servidores, num todos. Então, assinamos esses contratos agora no dia 27 de março, e aí é um contrato mesmo. O prefeito assina um contrato com o secretário da pasta, com as metas. São 151 indicadores, 151 metas divididas nesses órgãos, nessas secretarias. Aqui tem o maior número de indicadores, quem tem o maior número de metas, Secretaria de Saúde, são 73 indicadores, estão envolvidos nesse contexto já. Saúde, educação, cidadania, gestão, finanças, assistência social e ouvidoria. Então, essas 7 secretarias. O que é importante nisso? Aqui, além de eu pactualizar essas metas a serem cumpridas, eu tenho 2 viés que são fundamentais. Primeiro, o controle social. Tudo isso está resumido nesse livrinho aqui, que eu vou até lhe entregar. Pois não, muito obrigado. Para você poder acompanhar. Claro. Aqui eu tenho todos os indicadores, esses 151 indicadores, todas as metas pactuadas. É importantíssimo o papel da imprensa para poder acompanhar isso. No sentido de cobrar. Mas a população tem a condição de acompanhar diretamente. santos.sp.gov.br/Cidade Aberta. Então, o portal Cidade Aberta, que está no site da Prefeitura, tem lá esse mesmo conteúdo que tem nesse livro aqui que a gente está entregando para o Chico nesse momento. Ou seja, a população vai conhecer exatamente os indicadores e as metas que estão pactuadas para essas secretarias cumprirem dentro de um prazo de 1 ano. Como eu falei, assinamos o contrato no dia 27 de março. Dia 27 de março do ano que vem, vence o contrato. Bom, então esse é o primeiro viés. Contratualização por resultado, acompanhamento da população para que se tenha esse efetivo controle social. E o segundo viés, valorização do nosso servidor. Há uma política muito clara da administração Paulo Alexandre Barbosa no sentido de valorizar o servidor. O prefeito é muito enfático. Fábio, busque todas as formas de valorizar os nossos servidores. E o que acontece? Tem lá o indicador, a meta, o resultado. Em cima do resultado, bonificação. Então, cumpridas as metas pactuadas... E alcançado o resultado, o servidor é valorizado. O servidor é valorizado. Ele recebe bônus, bonificação. Uma bonificação que vai gerar da seguinte forma. Alcançado de 0 a 70% da meta, não há bonificação. De 70% a 90%, portanto, um alcance parcial da meta, 70% a 90%, 50% do prêmio, 50% da bonificação. De 90% a 100% da meta pactuada, 100% do prêmio. Então, e o que é o prêmio? Qual que é o bônus? Qual que é a bonificação? 50% do vencimento do cargo do servidor. Ou seja, o servidor terá a condição de receber uma boa bonificação, não tem dúvida, isso, claro, vai gerar o valor, atrelado ao cargo. Então, os cargos, vencimento do cargo, vai gerar a critério de cada cargo. Mas é uma boa bonificação, não tenha dúvida, e que, evidentemente, é uma primeira etapa, uma primeira vertente desse primeiro ano. Se cumprir a meta, ganha um novo salário. Não chega a ser um novo salário, é importante que a gente deixe claro, mas nós estamos falando de 50% do vencimento do cargo. Tá? Mas então, até aqueles que alcançaram de 70% a 90%. Não, no 70% a 90% você alcança metade da bonificação. A bonificação é 50% do vencimento do cargo. Tá certo. Então não chega a ser, pelo menos nessa primeira etapa, um novo salário. Mas, de qualquer forma, é um importe bem significativo. Salário, sem dúvida. Né? Então, é uma situação bem interessante. É uma política de valorização do nosso servidor. Nosso servidor já é comprometido, mas nós acreditamos que ainda com essas metas claras, objetivas, ele terá a condição de prestar maiores serviços. Isso vai muito de acordo ao que nós falamos no começo, eficiência. Então nós vamos investir para poder ter esse retorno. E o que se espera, inclusive, a área da saúde é contemplada com quase 50% das metas estabelecidas, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que o senhor nos traz exatamente esse compromisso da administração em relação a essas metas, os jornais hoje trazem a manchete, né, Rodolfo, de um plano de metas para a saúde na região. Mais um plano de metas para a saúde na nossa região, fruto de uma reunião ontem entre o prefeito da Baixada Santista, secretário de saúde, com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Como se a Baixada, como se a região já não tivesse metas e planos suficientes, né, Rodolfo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, bom dia ao telespectador. Chico, eu já tive a oportunidade, na questão de uma semana, de debater esse trabalho com o Fábio, em um outro programa.
e confesso que no primeiro momento não quis comentar o trabalho, até porque não tinha tido a oportunidade de ler, falei isso a ele. Ele fez, por sua vez, a gentileza de mandar um exemplar no meu escritório. Eu já li o trabalho, cabo a rabo. Tem coisas interessantes, o conceito, o princípio fundamental, esse de contemplar o mérito, eu sempre serei favorável em todos os sentidos. As metas, pontualmente, dentro de cada secretaria, eu diria que eu tenho uma série de dúvidas com relação à questão do preenchimento. Eu trouxe alguns casos pontuais e vou aproveitar exatamente esse da saúde, já que você fez a ponderação das duas situações, da proposta da Prefeitura e esse plano de metas, plano diretor aí, pactuado ontem entre os prefeitos e o ministro da Saúde, aí, com a intermediação do deputado Beto Mansour. Há uma meta estabelecida nesse trabalho da Prefeitura, que diz respeito à saúde, que diz o seguinte, que a meta é de atingir 30%, no caso aí de realização das mamografias em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Aí, para comparar com o período anterior, eles sempre dão um indicador do que está sendo atingido hoje. Então, ele diz o seguinte, olha, no momento nós estamos atingindo, em 2013, em 2012, que é nesse caso, atingimos 23%. Então, a meta é subir para 30%. Tá. Então, o princípio é válido e tal. Mas aí a gente já começa a ver o tamanho do problema da Prefeitura de Santos, que é a de maior orçamento. Quer dizer, mamografias de mulheres de 50 a 69 anos atingir 30%. Isso que significa dizer o seguinte, 70% já vão ficar sem fazer mamografia. Certo? E mantido esses 30%, eu ainda vou precisar de mais 2 anos para fazer a mamografia daquelas que não fizeram. Certo? Bom, mas isso também é um número geral. Aí eu falei, você sabe que eu sou doido por dados, né? Eu fui exatamente, quer dizer, o que representa, quer dizer, quantas mulheres em Santos nós temos com essa faixa etária de 50 a 69 anos? 56.320. Tá? Esse é o universo populacional de mulheres nessa faixa. Quantas dessas mulheres são abrigadas por plano de saúde? Não precisariam da mamografia financiada pela Prefeitura. 35.663. Quantas, então, precisariam disso? 20.657. Como eu vou atingir 30%, vou fazer 6.197 mamografias. Esse vai ser o resultado dessa meta colocada. Aí eu fui buscar lá, o SUS paga, tá? R$50 de reembolso por mamografia. No mercado ela está custando aí de 100 a 150. Mas aí eu começo a me questionar, tá? Enquanto cidadão. Primeiro, não são só essas mulheres nessa faixa etária que precisam fazer mamografia. A partir de 40 anos, no mínimo, é recomendável que se faça. Aí nós vamos começar a ampliar esse universo. Eu fiz um cálculo ligeiro, tá? Chegando à seguinte conclusão, nós precisaríamos aí, para realizar um exame que é fundamental e que teria que ser realizado todos os anos, tá? Obrigatoriamente todos os anos, até porque nós fazemos campanha contra câncer de mama e coisas do gênero, nós precisaríamos em torno de 3,5 milhões a 4 milhões para permitir que todas as mulheres moradoras em Santos, de 40 anos em diante, conseguissem fazer mamografia e não dependesse disso. Então, esse é o número que eu gostaria de ver realizado. Preciso de 4 milhões para mamografia. O ministro não quer números, o ministro não pediu metas, então nós temos que pedir para o ministro, só Santos precisa de 4 milhões para fazer mamografia, certo? Quanto é que precisa, na verdade, a região? Porque, ou então nós vamos ter que fazer o seguinte, começar a fazer, Fábio, com toda honestidade, eu tenho o maior profundo respeito, você sabe disso, pelos trabalhos da Prefeitura. Ou então a gente vai ter que fazer aquela lição de casa, como é que eu arrumo 4 milhões no orçamento da Prefeitura? Para poder fazer eu frente tenho a essa 120 despesa. Milhões com limpeza urbana e coleta de lixo, então eu vou pactuar com a cidade de Santos e dizer o seguinte, a Prefeitura não tem onde inventar um dinheiro da noite para o dia. É verdade, eu fui secretário de Finanças.
Então nós vamos deixar de varrer a rua um dia por semana e vamos economizar em algum lugar para garantir isso que é essencial. Que é mais... Tá? Então eu acho que existem as metas, tá? O propósito, o objetivo, eu entendi o objetivo do trabalho, ele é absolutamente válido. Eu acho que alguns números desse trabalho, dessas metas, precisariam ser desmembrados a contento. Outros vão ter desafios mais complexos, por exemplo, tem um deles que propõe reduzir 15% as despesas com combustíveis. Aí dá quanto que a prefeitura gastou de combustível? Ela gastou 2.715.000. 15% eu teria que reduzir 407 mil reais. Só que eu fico imaginando o cidadão lá que vai atingir os motoristas, as equipes, que a frota é dividida em toda a prefeitura, vão estar. Mas a gente sabe que está represado o reajuste da gasolina, do diesel, e que eles virão aí, esses reajustes. Claro que então, altera... algumas coisas, alguns entraves vão surgir no meio em função da realidade com a posse de parar. Então, eu posso reduzir em quantidade de litros consumidos, mas em valor não, porque a gasolina aumenta. Então, eu acho que... Mas tudo bem. Eu acho, mais uma vez, eu parabenizo, como já fiz anteriormente, o Fábio, a prefeitura por ter. É melhor ter um trabalho inicial, ainda com um caráter, de certa forma, eu diria que 80% desse trabalho tem um caráter muito acadêmico, mas é importante que se tenha. A administração precisa ter essa noção de gestão pública. Agora, é um bom pontapé inicial para começar a se desmembrar isso e a gente mostrar as claras para a população por que ela fica na fila esperando para conseguir um exame de mamografia e tantos outros. Quer dizer, a própria prefeitura que admite que vai melhorar, melhorando, vai atingir 30%. E esse primeiro ano, esse ano vai ser um ano importante no sentido de que vocês tenham, inclusive, uma referência para novas metas dali por diante, né, senhor? Não há dúvida. Essa é a intenção, realmente. Os contratos são anuais, isso é importante a gente deixar bem claro. Ou seja, anualmente se faz o pacto. E as outras secretarias, só para... Sim, também entram agora. Entra agora. Já na próxima etapa, a ideia é ter a totalidade das secretarias. Mas olha como é importante esse tipo de trabalho e as observações que o Rodolfo faz são extremamente pertinentes. Quando a gente tem 23%, é que eu não quero buscar na área da saúde, até porque eu não sou técnico da área, 23% de atingimento de algo. É óbvio, é evidente que o ideal você teria 80%, 90%, 100% de atendimento. Só que a grande dificuldade que você tem a pactuar esse tipo de critério é você fazer algo que seja plenamente possível de ser alcançado, mas ao mesmo tempo desafiador ao seu alcance. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. É muito fácil a gente colocar no papel, vamos fazendo 23%, agora em um ano eu vou fazer 70%. Não é factível. Dificilmente você vai conseguir chegar num número nessa ordem. Então, o equilíbrio para você ter, de fato, uma evolução. E olha como é bom os exemplos. O Rodolfo trouxe um outro exemplo que eu achei muito interessante. Como é gestão. Nem sempre o raciocínio é tão simples. A questão da gasolina. Essa é uma meta da Secretaria de Gestão, uma meta nossa, uma meta pactuada com a gente. Por que eu fiquei, puxa vida, diminuir em 15% o consumo de combustível? Vou assinar essa meta com o prefeito? Como é que eu vou fazer isso? Mudando a gestão. Te trago uma informação. Hoje, eu digo hoje, mas daqui a cerca de 20 dias essa realidade muda. A Prefeitura de Santos, todos os carros da Prefeitura são abastecidos com gasolina. Não tenho etanol e eu não tenho GNV. Então, eu só tenho um contrato, isso foi uma observação que a gente fez, e eu fico à mercê daquele contrato. O que a gente fez já? Pactuei isso, abri uma licitação no começo do ano, deu o resultado, homologuei a licitação agora, essa semana passada, para ter o consumo de etanol. Então, eu vou ter gasolina e etanol. Aí eu consigo fazer uma gestão equilibrada, dentro do preço daquele mês, daquele 15 dias, eu consigo de fato diminuir. E já estou fazendo teste de GNV. A gente está com o carro fazendo GNV. Então, antes eu tinha só gasolina, agora eu vou ter gasolina, etanol, GNV. Eu consigo equilibrar, gerar economia no consumo do combustível, a frota vai andar mais barata e, evidentemente, a gente chega na eficiência do consumo da frota e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir reduzir o custo final. Quanto que a gente gastava? X. Quanto que eu gasto em combustível agora? Redução de 15%. A gente vai conseguir essa meta de 15%. Com o quê? Gestão. Mudamos um princípio de como estava sendo realizado. E é isso que a Prefeitura precisa fazer. Precisa pegar caso a caso e tentar utilizar melhores mecanismos, melhores formas para poder ter esse racionamento, onde é para racionar, e melhoria no serviço para a população, onde tem que melhorar.
Muito bem. Secretário, peço sua licença. Rodolfo, nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu faço, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Santos, o advogado Fábio Ferraz, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral. Secretário, eu queria começar esse bloco agora falando sobre um tema que já está gerando muita polêmica aí na cidade, que é a questão da aposentadoria especial para os servidores. A Prefeitura, a Secretaria de Gestão, por meio da Secretaria de Gestão, está começando a tocar nessa questão e os sindicatos estão muito atentos e reivindicam essa providência há muito tempo. Como é que está, qual o andamento exatamente da aposentadoria especial? Ótimo, olha, só para deixar bem claro no universo geral. Nós temos um regime geral, ou seja, os trabalhadores que estão aí na iniciativa privada têm direito a uma aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Em resumo, aquele trabalhador que se ativa em condições que trazem alguma nocividade à sua saúde, aí, periculosidade, insalubridade, enfim, dentro de um universo bem amplo aí do ramo do direito, você tem um tempo de serviço menor, ou seja, o sujeito se aposenta mais cedo. Para ficar bem claro, aqui no nosso polo petroquímico de Cubatão, uma grande gama dos nossos trabalhadores aqui da região se aposentam pela especial e realmente tem esse direito. No serviço público, isso não é concretizado. Então, não há no serviço público, e não há uma exclusividade de Santos, Cubatão, São Vicente, não há no Brasil. Não há uma legislação específica sobre esse tema. Bom, só que a Constituição, depois da emenda 45, que é uma emenda que tratou do regime previdenciário, permitiu que as administrações se organizem e criem suas legislações nesse tema. Então, a administração pública ela é permitida a criar uma legislação. O que acontece? O Congresso Nacional não avançou nesse tema, então não temos uma legislação em âmbito nacional. Esse é um fato. Com isso, os sindicatos, as categorias se organizaram e começaram a ingressar com mandados de injunção. O que é isso? É uma terminologia jurídica que é justamente isso. É uma ação que uma entidade, um sindicato, enfim, uma instituição promove para que um ente público normatize algo que não há normatização, que é justamente
com essa finalidade. Aqui falando sem juridiquês, para deixar mais claro. Foram várias ações nesse sentido. São cerca de 4.700 ações que estão hoje tramitando no Poder Judiciário, chegaram no Supremo Tribunal Federal. Bom, inclusive o sindicato aqui de Santos, nosso sindicato aqui também tem essa ação. Portanto, você tem razão, Chico. Já é um tema que vem sido reivindicado há muito tempo. Ano passado, nós dialogando com os nossos 2 sindicatos, é muito importante a gente sempre lembrar, nós temos 2 sindicatos que representam a categoria de servidores, o Sindiserv e o Sindeste. A administração chegou e bateu o martelo. Pessoal, em 2014 vamos fazer isso andar. É importante, é um direito, vamos fazer andar independente de mandado de injunção, independente de qualquer coisa. Por iniciativa da administração Paulo Alexandre Barbosa, vamos fazer isso andar. Chegamos no começo do ano, pactuamos com o pessoal, olha, vamos fazer um debate público. E começamos com isso. Realizamos já 4 audiências públicas, com participação maciça dos nossos servidores. Tem lá sempre 150, 200 servidores lá no auditório em que nós reservamos para isso e começamos a discussão. Vamos fazer com que a discussão seja aprofundada. Trouxemos um Instituto de Previdência, tá? Que evidentemente é participação, claro. É quem vai pagar essa conta no final, porque a partir do momento que eu aposento o servidor um pouquinho antes, eu preciso ter sustentabilidade lá no Instituto de Previdência, lá no IPREV. E a gente está avançando bem. É possível, é algo que a gente vai conseguir concretizar. E aí o que aconteceu, isso foi curioso, nesse meio tempo. O STF editou agora uma súmula vinculante, também sem ficar com juridiquês. O que é uma súmula vinculante? Quando você tem um grande número de ações que falam do mesmo assunto, como é o caso, como eu falei, cerca de 4.000 e quase 5.000 ações, vai lá o Supremo e fala, ó, essa é a decisão final e essa decisão vincula todos os processos. Acabou a discussão. Então, em resumo, é isso, não se discute mais. E agora mesmo, há cerca de 10 dias, soltou a súmula vinculante número 33, portanto é raro ter uma súmula vinculante, não são muitas, que acaba com essa discussão. E diz o que é a súmula vinculante? Que é de responsabilidade do Congresso Nacional fazer uma legislação nacional e não dos entes municipais, estaduais, enfim. Não é de responsabilidade deles. Mas, quanto isso, vale o regime geral de previdência. Então, em resumo, a prefeitura não é obrigada a fazer. Acabou a discussão. A ação que havia sido movida pelo sindicato, ela acabou não tendo mérito dela provido, porque a prefeitura não vai ser obrigada a fazer a legislação e aguarda-se, em âmbito nacional, uma legislação específica sobre o tema. Enquanto isso, vale o regime geral de previdência também na administração pública. O que não exclui nem impede a discussão exatamente em torno disso por parte da prefeitura. Pelo contrário, passa a ser o seguinte, a prefeitura faz por interesse dela. E é evidente que, como falei, a administração Paulo Alexandre Barbosa tem esse interesse. Então, nós estamos fazendo pelo interesse único e exclusivo da administração. Como disse, para concluir, já foram realizadas essas audiências públicas, já apresentamos uma minuta de lei para o pessoal dos sindicatos, entregamos, está aqui pessoal, isso aqui é o que a prefeitura pensa sobre o tema, e agora vamos voltar aí cerca de 10 dias, fazer outra audiência já com estudo dessa proposta de lei, e não tenho dúvida que a gente vai conseguir avançar esse tema e valorizar o nosso servidor público, mais uma vez, com essa instituição dessa legislação. Perfeito. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu acho, evidentemente, tudo aquilo que se fizer em benefício do servidor será bem-vindo, mas na administração pública é difícil se entender isso, o próprio servidor tem essa dificuldade. Eu diria que nas últimas 5 décadas, Chico, o Brasil inteiro negligenciou com relação ao seu servidor público. Não se teve, em termos gerais, em termos nacionais, a cultura da criação dos institutos de previdência. Isso é coisa de 15 anos para cá. Certo? Em Santos mesmo, que era para ser implantado em 98, acabou sendo implantado na gestão do ex-prefeito Papa. E isso foi fazendo com que ficassem vários esqueletos, certo? Dentro da estrutura da máquina, com as quais tem que se gerenciar até que se resolva essa situação. Nós tínhamos a cultura das caixas de pecúlio e pensão, que só pagavam pecúlio em pensão. Aí veio a reforma da Previdência geral, aí, com o próprio Lula, veio a mudança da legislação, mas ainda há algumas imperfeições interessantes no processo, do tipo, se você é um funcionário da iniciativa privada, trabalhou 15 anos na iniciativa privada,
e vem trabalhar no poder público, quando se aposenta, aqueles teus 15 anos da iniciativa privada vêm num sistema de compensação e vice-versa, da prefeitura para o setor privado. Agora, quando é de prefeitura para prefeitura, você não tem, ficou um hiato na legislação. Então, se você trabalhou 20 anos na prefeitura de Bertioga e depois veio trabalhar na prefeitura, mudou para Santos e foi trabalhar, passou num concurso e veio trabalhar na prefeitura de Santos, você não consegue transferir aquele para o teu instituto do lado de cá. Então, são essas imperfeições, quando se fala que é o Congresso Nacional que vai definir, eu tenho medo, porque as coisas no Congresso Nacional, quer dizer, você concebe um projeto geral, depois ele começa a receber emendas daqui, fica um monstrengo, certo? E é isso que está acontecendo. E ninguém pega a fundo essa questão. Essa batata quente está na mão dos institutos de previdência. Isso tem que ter uma mobilização nacional. Eu acho que esses institutos de previdência, esses servidores, tinham que ir para as ruas, certo? Mostrar essa realidade, porque acaba ficando nas mãos do problema do secretário da administração, com o Instituto de Previdência, com o prefeito e, em última instância, com o município. Por quê? Tenho certeza disso. Nenhum instituto, os institutos de previdência em geral, quando eles não estão quebrados, os estudos autoriais indicam que nos próximos 15, 20 anos eles vão quebrar. Certo? Então, essa normalmente é a tendência. Agora, quando quebrar, certo? Pode ter certeza que quem vai pagar a conta somos nós munícipes. Então, em última instância, esses assuntos têm que ser debatidos, certo? Amplamente. Então, mais uma vez, certo? Eu acho que a prefeitura está correta em se antecipar aos fatos e discutir com abrangência, porque há complicações na administração, porque depois as pessoas falam, o prefeito esse ou aquele não quer dar aumento, não valoriza o servidor. São esses abacaxi que a lei deixa no meio do caminho. O Congresso Nacional não consegue resolver nem questões próprias, como a criação, por exemplo, de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, prerrogativa fundamental do Congresso Nacional. É preciso que o Supremo Tribunal Federal, e a ministra Rosa Weber, agora com relação à CPI da Petrobras, determinou que seja uma CPI exclusiva, como se pudesse ser diferente. Quer dizer, é exatamente investigar a Petrobras, tem que ser exclusiva, é óbvio. Mas, de qualquer forma, foi preciso que a ministra Suprema, e cabe recurso, vai para o plenário. Quando é que isto vai ser resolvido? É bem possível que a eleição passe e a CPI não seja nem constituída. Prerrogativa que seria do Congresso Nacional, que é incapaz, inclusive, de constituir uma CPI no Brasil. São coisas dessa ordem, né, secretário? Olha, não tenha dúvida. Por isso que é importante independer do Congresso Nacional e da legislação federal. Exatamente, essa é a preocupação que nós temos, né? É um tema importante, de fato, precisamos avançar nesse tema. Então, sendo possível, e como é possível do ponto de vista legal, a Prefeitura vai avançar no tema. Sim. E por iniciativa, repito, da atual administração, que esse tema tem sido levado Agora, o sindicato tem lidado bem com isso? Não tenha dúvida. Repito mais uma vez, são dois sindicatos que têm, em todo o seu contexto, modos invariavelmente diferentes de pensar, né? Diga-se por oportuno, os dois sindicatos, eles têm uma certa dificuldade, às vezes, de fechar um comum acordo e de se trabalhar numa mesma linha de raciocínio. Bom, o fato que ambos sindicatos participam da discussão ativamente, participando aí das audiências públicas e trabalhando com os temas. E a gente agora vai ter que realmente costurar, e aí é no sentido de costurar politicamente para resolver as demandas que virem de ambos os sindicatos, porque não é um pensamento único, não é um consenso. Mas não tenho dúvida que nós vamos nos esforçar bastante, todos, nos sindicatos, a gente preparada. O pessoal dos sindicatos de Santos, é importante a gente deixar claro, viu? Às vezes a gente tem até divergências, mas são preparados. Ambos os sindicatos servidores, tem muita gente preparada, conhece a fundo o serviço público e realmente tem condições de contribuir muito. Então fica até aqui a nossa gratidão aos dois sindicatos que participam ativamente, nos chamando a atenção quando é necessário. Isso é importante, claro, é fundamental. A gente está até agora realizando, Chico, junto com essa questão da aposentadoria especial, um programa que nós chamamos de mapa de risco. A gente vai fazer um mapa de risco da Prefeitura num todo. Vamos aí nos 300 espaços que a Prefeitura tem para desenvolver um mapa de risco do servidor, onde o servidor público está acometido, tem a possibilidade dele ser acometido a qualquer tipo de incidente. É algo inédito também, a Prefeitura nunca fez, mas é importante que tenha. E os sindicatos têm participado disso. Se a gente, eu falei isso, pessoal, gente, a gente não tem que ter medo, não. Se a gente tem um problema,
em algum lugar da prefeitura, é importantíssimo que a gente identifique o problema antes. Enfrentar o problema. Porque se a gente não identificar o problema, a gente não consegue enfrentá-lo. Então vamos fazer isso. E a gente vem fazendo, e eu acredito que a gente vai aí, voltando ao tema da aposentadoria. A preocupação tem que ser o benefício para o servidor que merece. Exatamente no caso, isso. Aquele que exerce uma atividade de risco merece, evidentemente, uma aposentadoria especial. Secretário, peço a licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste sábado, Portuguesa e Jabaquara. Ao vivo, direto do estádio Eurico Mursa, a partir das 3 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Reapresentação neste domingo, à 1 da tarde. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de abril, e hoje recebendo, com muito prazer, o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, o advogado Fábio Ferraz, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que também foi secretário, não apenas secretário de Finanças, mas também foi secretário de Gestão. À época, chamava-se Secretaria de Administração, né, Rodolfo? Acumulou durante um bom tempo as duas secretarias. E gerava uma economia, porque ganhava um salário só. Um salário só e cuidava de duas secretárias. Tá certo? Mas, secretário, falando em tudo isso, há um tema, e o próprio prefeito já abordou algumas vezes essa questão desde o início da administração, com relação a uma possível reforma administrativa, no sentido exatamente de buscar maior eficiência, enxugamento de secretarias, fusão de algumas secretarias, enfim. Há algum projeto, há algum esboço de projeto de reforma administrativa em andamento? Olha, nós realmente temos uma situação que é a seguinte. Nós temos um grande número de UORs dentro da prefeitura, sob a nossa visão. O que é UOR? A UOR é a unidade gerencial, é a seção, é a coordenadoria, é o departamento, enfim, é um número muito grande disso. Então, assim, só para ficar bem claro para o telespectador entender, cada UOR, na prática, significa um carimbo e uma assinatura a mais dentro de um processo. Então, tem algo que precisa tramitar na prefeitura, ele passa por uma grande quantidade de pessoas que estão aí avaliando aquela determinada situação. E, invariavelmente, não é sempre, mas algumas vezes, é desnecessário esse caminho tão burocrático. Você conseguiria abreviar o caminho. Em resumo, às vezes, no meio do caminho, tem opinião que não precisaria ser ouvida, que poderia ter passado direto, que não mudaria nada. Então, veja, isso acaba gerando o quê? Vai justamente contrário ao que nós estamos discutindo aqui, a eficiência do serviço público. Porque a partir do momento que você tem um processo mais moroso, você tem um gasto, que o processo por si só já tem um gasto sim, de trâmite dele, e evidentemente mais dificuldade em prestar o serviço ao qual aquele processo busca, porque vai demorar mais. E o interessado na ponta fica, evidentemente, insatisfeito. Fica aguardando um pouquinho mais. Bom, e estamos aí agora rediscutindo isso.
Tivemos aí no começo do ano, sim, uma boa discussão sobre o tema. Pessoalmente, nós conversamos aí com as secretarias não todas. Eu fui junto com o pessoal nosso da Secretaria de Gestão, conversamos com todos os secretários e chegamos aí em algumas ideias. Evidente que agora o próximo passo são outros critérios que devem ser também levados em consideração. Critérios de toda a ordem, critérios políticos, isso é um fato, critérios administrativos, ou seja, o momento da mudança de uma determinada unidade gerencial para um outro local, a junção de um departamento com outro, enfim. São critérios que não é da noite para o dia que você resolve, não é numa canetada que a coisa vai mudar. Mas a ideia da reforma não foi abandonada, então, pelo que se vê. Não, a ideia da reforma não foi abandonada. Há algumas situações, alguns departamentos, algumas coordenadorias, enfim, que realmente merecem uma outra forma de se enxergar, outra forma de se colocar o seu dia a dia, e isso está a ser praticado. Colocado. Agora a gente precisa... Vamos aguardar quais os secretários e chefes de departamento que vão comer castanha no fim do ano, né? O prefeito. Rodolfo Amaral. Eu queria questionar o Fábio, vou até explicar o porquê. Quando o prefeito Paulo Alexandre ganhou a eleição e formou o seu secretariado, tinha algumas pessoas que eu tinha absoluta certeza que estariam nesse secretariado em função aí, vamos dizer assim, vamos chamar de núcleo de origem, né? Então, o Fábio Ferraz, o Rivaldo, o Rogério, o Jordão, quer dizer, então essas pessoas que já estavam junto com o Paulo Alexandre, era natural que seriam secretário, e eu ainda creio que seja que nos bastidores a gente chama do núcleo duro, né? Turma da cozinha. Turma da cozinha e tudo mais. Eu costumo dizer aos alunos na faculdade, na área de gestão pública, que eu separo bem duas coisas que para mim são distintas. Que uma coisa é você administrar a prefeitura, e administrar a prefeitura para mim, leia-se, ficar no contexto do orçamento municipal, como é que eu uso melhor esse dinheiro aqui, ali ou acolá, tá? E administrar o município, certo? Que é uma coisa mais abrangente, quer dizer, como é que eu viabilizo o desenvolvimento da minha cidade para fazer com que o meu orçamento cresça, que eu tenha mais recursos para expandir os serviços e tal. Então, são coisas distintas, difíceis, porque essa de administrar a prefeitura, o orçamento, toma muito tempo, é muito burocrática, ela não anda, e a outra você tem dificuldade de planejar, mas é fundamental. Eu não sei, você me corrige, Chico, o Oswaldo Justo, falecido Oswaldo Justo, retomou a prefeitura, era 9 de julho. 9 de julho de 84. De 1984, então, Revolução Constitucionalista. Então vai fazer 30 anos este ano, a reconquista de direito da autonomia política de Santos. Porque a autonomia política de Santos ela foi reconquistada de direito quando da posse do eleito. Então, eu vou citar um dado aqui, pelo menos nesses 30 anos eu posso afirmar, sem medo de errar, que nós, Santos, tá? A Baixada Santista, eu sempre disse, sempre foi 4% de todos os indicadores do Estado. E nós, Santos, sempre fomos 1%. São praticamente 1% de tudo. Então, nós não retroagimos, mas também não avançamos. Certo? Então, eu acho, isso eu queria perguntar para o Fábio, que está mais do que na hora de nós começarmos a pensar nesse outro lado, abrir a janela e falar, não, agora vamos além de administrar a cidade, administrar esse desenvolvimento, buscar isso. Eu sempre me recordo tinha um documento na prefeitura, que eu que trabalhei muitos anos em contabilidade, não sabia para que preenchia, e depois fui secretário, fui ver onde que aquele documento parava, fui ver que era numa sala do departamento da Receita, que ficava lá e ninguém sabia o que fazer, que chamava DME, era a Declaração de Movimento Econômico. Era uma espécie de declaração de imposto de renda que todo estabelecimento entregava anualmente, dizendo quantos funcionários tem, quanto arrecadou de fundo de garantia, quanto gastou de água, de luz e tal. Informações essenciais para o desenvolvimento, para projetar, para medir o desenvolvimento da cidade. E eu, na contabilidade, preenchia, não sabia para quê. Certo? Ia para a prefeitura, alguém pegava do outro lado e também não sabia o que fazer com aquilo. E era um documento essencial para se analisar desenvolvimento e tal, tendências, distribuição espacial da cidade, das atividades e tal. Eu pergunto, Fábio, você que faz parte aí do núcleo duro vamos dizer assim, da administração, como é que a gente pode sentir aqui como munícipe, fora do contexto,
como é que os passos da Prefeitura caminhando nessa direção? Porque eu espero que daqui nos próximos 10 e 20 anos, e creio até com uma administração jovem e dinâmica que a Prefeitura hoje tem, certo? Que a gente salte lá para 1,5%, 2% nesse. Já que nós estamos estabelecendo metas, vamos estabelecer uma meta de fazer com que a cidade saia desse 1%, patamar de 1%. Que nós estamos há 30 anos e pule para 1,5%. Vamos estabelecer essa meta com o governo? Não, esse é o caminho, não tenha dúvida que é importante que a gente tenha sempre uma visão primeiro, de futuro e segundo, de seguir a nossa própria vocação, eu acho isso muito importante, de líder dentro do contexto da Baixada Santista. É evidente que Santos tem que ter essa liderança muito bem clara. Por outro lado, quando a gente fala em Santos, cada vez mais não é possível a gente pensar, sob o ponto de vista de políticas públicas, de forma isolada. Então, a região da Baixada Santista tem que estar unida. Isso a gente fala há muito tempo. As pessoas, não todas na região, mas é passado o tempo realmente de que a gente tenha um pensamento de desenvolvimento regional. Isso eu acho o primeiro ponto que é fundamental. Agora, como avançar mais? Hoje, eu acredito muito nas ferramentas de tecnologia da informação. Isso é fundamental. Tá? Por quê? Os órgãos públicos, eles acabam, invariavelmente, fazendo a seguinte situação, trabalhando para ele mesmo. A burocracia, às vezes, ela faz um trabalho para que a própria burocracia continue trabalhando. Ou seja, você deixa, muitas vezes, de trabalhar para o munícipe, deixa de trabalhar na ciência do serviço, e trabalha para a própria burocracia ter a sua manutenção. E isso, como que a gente pode mexer? Repito, ferramentas de tecnologia de informação podem e devem ajudar muito nesse sentido. A gente realizou agora mesmo ontem, uma licitação com o seguinte propósito, processos digitais. Então, a gente acabou de falar rapidamente que os processos da Prefeitura têm lá o seu carimbo, assinatura e tal. O que a gente está falando agora? 50 modalidades de processo, listamos isso ontem, vai ganhando a empresa vencedora, vem e trabalha conosco nesse sentido, passam a ser 100% digitais. Ou seja, o processo não vai ser mais papel, carimbo e assinatura. Todos os documentos digitalizados, o processo 100% digital, ou seja, não tramita papel, ele tem uma agilidade muito maior e os tomadores de decisão com certificação digital. Então, a gente coloca a Prefeitura num outro patamar de desenvolvimento. Por que isso é importante? Eu acabo, invariavelmente, diminuindo o meu custeio na própria máquina, na própria burocracia e ter condições de investir mais na qualidade dos serviços. Então, esse tipo de metodologia que a gente tem que começar a buscar. As metodologias mais modernas de gestão para que a gente possa ter melhores resultados. Isso são práticas que pode ter certeza que na administração Paulo Alexandre Barbosa passarão a fazer parte do dia a dia da cidade. A gente precisa trazer essas evoluções. Outras ações também importantes estão calcadas na participação público-privada, ou seja, nas parcerias público-privadas, melhor dizendo, nas organizações sociais. São metodologias que nós precisamos desenvolver. Buscar modernidade, buscar modernização da máquina pública, trazer o capital privado para dentro da administração pública. Isso é possível e isso realmente tem que fazer parte dessa agenda. Muito bem. Secretário, eu gostaria de agradecer muito a sua presença porque chegamos ao final. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença, secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição para futuras conversas e aqui só uma última observação rapidamente. O núcleo duro da Prefeitura é uma conta do Rodolfo, viu? Que a gente tem lá secretários absolutamente empenhados e que desenvolvem muito bem os seus trabalhos. Esse é um termo do ambiente político, é um termo que quem lida no meio político entende perfeitamente, né, Rodolfo? Obrigado, Rodolfo, como comentarista, nosso colega jornalista Rodolfo Amaral, obrigado a Paula Vaparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.